Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o nosso TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV, relembrando hoje uma novela das 7 da TV Globo, que completa agora em 2023, nesse mês de agosto, 25 anos do seu lançamento. Meu Bem Querer, de Ricardo Linhares. Antes de falarmos sobre essa novela, Meu Bem Querer, eu peço a você, como peço sempre, quem não for inscrito ainda aqui no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações no sininho para não perder nenhum dos conteúdos que nós lançamos aqui no canal. Você já sabe, de segunda a sexta-feira temos sempre um vídeo diferente, um por dia, né? E segunda à noite, a partir das 8 horas, ao vivo, nosso podcast Ligados na TV, comigo, com Neuber Fischer, com Kaká Novelas. Já tivemos aqui conosco também o Paulo Pacheco, mais de uma vez, Cristiano Blota, enfim. Confiram, se vocês não conferiram ainda, que o negócio está muito bom. Comentem, compartilhem, deixem o seu like, etc, etc. Meu Bem Querer foi lançada no dia 24 de agosto de 1998 e foi a substituta, no horário das 7 da TV Globo, de Corpo Dourado, do Antônio Calmon, que está no ar agora no canal Viva, né? Essa novela, na época, foi a primeira história do Ricardo Linhares como autor titular solo na TV Globo. Ele já havia feito novelas como autor titular com Aguinaldo Silva, né? Desde Tieta, Pedra sobre Pedra, Fera Ferida e A Indomada. Ele assinou com Aguinaldo Silva como autor, né? E tirando A Indomada, as outras também tinha compondo ali com eles um trio, a Ana Maria Moretson, né? E uma parte na TV Plus, uma produtora independente, uma novela exibida na TV Bandeirantes em 1996, O Campeão, também foi assinada pelo Ricardo Linhares como autor titular solo. Mas na TV Globo, Meu Bem Querer foi a primeira. Essa história, na própria época, isso foi dito pelo Marcos Paulo, que era o diretor de núcleo, diretor-geral da novela também, junto com o Roberto Narr, né? Era uma informação oficial que a intenção da TV Globo com essa novela, que é uma das primeiras da gestão de Dona Marluce Dias da Silva à frente da emissora, né? Houve uma transição de poder entre o Boni, que comandou a TV Globo por 30 anos, e essa Dona Marluce, né? Era a intenção transportar para a novela das 7 um elevado nível de produção, isso se revertendo inclusive em gastos, né? Que só se apresentava na novela das 8, por exemplo. Torre de Babel, que era a novela das 8 na época, escrita pelo Silvio de Abreu, tinha gastos em torno de $85 mil por capítulo. E os de Meu Bem Querer eram mais do que isso ainda, foram orçados em $90 mil por capítulo. Então a novela tinha uma cidade cenográfica caríssima, que custou R$1,5 milhão para ser feita na época. Uma cenografia muito elaborada, bons figurinos, tomadas muito envolventes de cenários de praia, por exemplo, em Canoa Quebrada, no Ceará, ou em Jericoacoara, enfim, porque a história se passava numa cidadezinha litorânea do Ceará, chamada São Tomás de Trás. E a história da novela foi sugerida a ambientação no Ceará pelo diretor da TV Globo, Paulo Ubiratã, que faleceu no começo de 1998, em março, se eu não estou enganado, e esteve por trás desse projeto, concebeu-o até certo ponto, junto com o Ricardo Linhares, e ele era um apaixonado pelo Ceará, já havia ambientado lá algumas das suas histórias, né, que ele dirigiu, como Tropicaliente, de autoria do Walter Negrão, em 1994, e também Final Feliz, da Ivani Ribeiro, entre 82 e 83. Né? Lá morava o mestre Antônio, que era o Estênio Garcia, né? E o seu grande amigo e patrão, seu Rodrigo, que era o José Wilker, né? Pois bem, e por que o nome dessa cidade era esse nome pitoresco, né? São Tomás de Trás. Cerca de 300 anos antes da ação da história, que era contemporânea, ali do final dos anos 90, houve um maremoto, um acidente, né, que cobriu a cidade que havia naquele lugar chamada São Tomás, né?
as dunas cobriram, enfim. E para evitar que um novo acidente desse tipo cobrisse outra cidade que fosse erguida, eles então construíram uma nova cidade de São Tomás, protegida pelas dunas, atrás das dunas. Então o nome da cidade ficou sendo São Tomás de Trás. E nessa região havia sido supostamente escondido um grande tesouro por um padre que havia vivido lá muito antigamente, etc. Enfim, né? E isso dá pano para manga também na novela. Mas enfim, em São Tomás de Trás, que é uma novela que faz parte do mesmo universo aí de Greenville, de Tubiacanga, de Resplendor, de Santana do Agreste, né? Essas cidades das novelas, por assim dizer, regionalistas, né? A manda-chuva, a mulher que manda em tudo na cidade, e claro, é a pessoa mais rica dessa cidade, chama-se Custódia Alves Serrão. É a personagem da Marília Pêra. Essa mulher não sai de casa faz 30 anos. Mas mesmo assim, ela comanda a cidade e sabe tudo o que acontece na cidade. Claro que numa cidade pequena é até mais fácil dela fazer isso, mas de qualquer maneira é um grande feito, né? Você não sair da sua casa durante 30 anos e comandar uma cidade. Todo mundo come na mão dela. Ela falava isso na chamada, né? Todo mundo aqui come na minha mão. Quando falava dia tal, estreia, meu bem-querer, etc. E a Marília não fazia novelas na ocasião desde o começo dos anos 90, né? Uma novela inteira, como foi o caso dessa, quando ela fez Dona Genu em Lua Cheia de Amor. Se você não viu, aqui nos nossos TBTs da TV tem um só sobre Lua Cheia de Amor. Nesse meio tempo, no decorrer dos anos 90, ela havia feito minisséries, por exemplo, como Incidente em Antares, né? E isso, novelas inteiras na TV Globo, né? Porque ela havia feito O Campeão. Essa novela que foi escrita em parte pelo Ricardo Linhares para a TV Plus e exibida pela TV Bandeirantes. Ela havia feito Dona Elizabeth nessa novela O Campeão, que foi exibida em 1996 e voltava então a fazer uma novela inteira na TV Globo. Essa Dona Custódia era, claro, a vilã da história, mas uma delas apenas, né? Ela tem um irmão, uma pessoa muito agradável, que todo mundo gosta, que é o seu Inácio, o papel do Nuno Leal Maia. E ele tem há muito tempo um caso de amor, um romance, com a dona do salão de beleza da cidade e uma mulher linda, que todos os homens babam por ela, Dona Ava Maria Gardner, que é interpretada pela Ângela Vieira. Essa personagem, segundo se falou na época, foi pensada inicialmente para ser interpretada pela Vera Fischer, mas acabou sendo vivida pela Ângela Vieira, naquele momento vinda de um grande sucesso como irmã da Helena, a Regina Duarte, Virgínia, na novela Por Amor, do Manuel Carlos, né, que havia terminado fazia pouco. Ava Maria é alvo da grande paixão do melhor amigo do Inácio, um viúvo chamado Martinho Amoedo, que é o papel do José Maier. Ele perdeu a esposa há muito tempo e, como ele ama essa mulher do amigo, é um amor impossível, enfim, ele se concentrou em cuidar dos seus 4 filhos com a ajuda de uma, mais que governanta, uma grande amiga dele, né? Uma grande mãe, avó para essas crianças, que era a Dona Delfina, papel da Heloísa Mafalda. Os filhos do Martinho eram o Patrício, que era interpretado pelo Mário Frias, a Baby, que era a Samara Filippo, a Joca, que era a Letícia Medella, e o Dan, que era o nosso cabeção da Malhação, antes de ser o cabeção, né? Serginho Rondjakov. Esses 4 jovens tinham sido criados pelo seu Martinho com a ajuda da Dona Delfina. E quando a novela começa, a cidade está em vias de fazer uma eleição para a prefeitura. E o candidato que desponta, claro, como favorito é o Inácio, que tem na sua chapa, depois de muito sacrifício, ele convenceu o amigo, o Martinho, a sair como vice na chapa dele. Mas acontece um imprevisto e o Inácio morre, ele tem um infarto, morre. E quem tem que assumir a prefeitura da cidade é o Martinho, que não gostava de política, era um homem avesso a conchavos, a maracutaias, um homem muito correto, correto a ponto de engolir um amor que sentia pela mulher, porque a mulher era apaixonada pelo amigo, né?
e ele começava a se coçar, assim, pipocar todo quando se falava em política. Ele dizia, esse é o tipo de assunto que me dá até uma urticária, né? Tem várias cenas na novela nesse sentido. É claro que na cidade existem os tipos típicos de novelas regionalistas, né? E nós temos, junto com a história aí de Dona Custódia e do seu poder sobre São Tomás de Trás, o enredo de um quadrado amoroso, que envolve duas irmãs e dois irmãos, embora eles não saibam disso, né? Ninguém sabe, ou melhor, algumas pessoas sabem que eles são irmãos, mas esse é um grande segredo guardado até uma certa altura da novela, quase no final, para todo mundo, né? Essas duas irmãs quem são? São a Rebeca, que é a personagem da Alessandra Negrini, e a Lívia, que é a Flávia Alessandra, a primeira das 3 Lívias que ela fez até aqui na vida, né? E a primeira personagem assim, de grande destaque da Flávia Alessandra numa novela, assim, entre os principais da história. Rebeca e Lívia eram filhas do pastor protestante da cidade, o pastor Bilac, que era o papel do Mauro Mendonça. Ele também era viúvo, criou as meninas sozinho, né? E a Rebeca era apaixonada pelo afilhado do padre da cidade, o padre Ovídio, que era o Cláudio Correia e Castro. Esse afilhado chamava-se Antônio, que era o personagem do Murilo Benício. Na época, a Alessandra e o Murilo eram casados, né? E já tinham um filho, que se chama justamente Antônio, né? E que foi filho do próprio pai recentemente na novela Amor de Mãe, né? Foi criado pelo pastor Bilac, como filho, ali junto com as meninas, um rapaz que ele via como seu filho propriamente, embora não fosse, e como seu sucessor à frente da igreja, que era o Juliano, personagem do Leonardo Brício. O Juliano gostava da Lívia, a Lívia gostava do Antônio, e o Antônio gostava da Rebeca. Parece aquele poema do Drummond, Quadrilha, né? João que amava a Maria, enfim. Aí o que acontece? O Antônio, ele quer ser médico. Ele foi criado pelo padre ali, com sacrifício, etc. Né? E ele não sabe que é irmão do Juliano, nem o Juliano sabe que é irmão dele. Enfim, esse é um segredo de confissão. O padre sabe que eles são irmãos, mas ele não pode revelar, por conta do segredo de confissão. Já digo para vocês quem são os pais deles e por que eles foram criados dessa forma, enfim. Antônio quer ser médico e para isso ele precisa ir morar numa cidade maior, onde ele possa cursar medicina, enfim, que no caso é a capital do estado, Fortaleza. E ele planeja ir e fugir com a sua amada, a Rebeca. Só que a Lívia arma uma tramóia para que a Rebeca não vá ao encontro do Antônio nesse dia em que eles pretendem fugir juntos. E por que eles têm que fugir juntos? Porque o padre e o pastor publicamente se odeiam. Na verdade, eles são muito amigos, se gostam muito, o padre Ovídio e o pastor Bilac. Mas eles precisam manter uma aura de rivalidade, até de inimizade, porque senão não vão ter credibilidade diante dos seus fiéis e, enfim, né? E não é do interesse ali deles, não convém que esses meninos se relacionem, né, romanticamente. Mas a Lívia gosta do Antônio, passa a perna na irmã, embebeda ele, passa uma noite com ele, engravida, e ele se vê na obrigação de casar com a Lívia, porque ele a engravidou, embora tenha feito amor com ela pensando ser a Rebeca. Né? Confunde uma com a outra, essas coisas de novela, né, gente? E aí... quando eu era criança, quando eu vi Meu Bem Querer, e eu pensava que aquilo era uma coisa que fazia bastante sentido, enfim, mas hoje eu adulto fico pensando, né, enfim, um porre desse tamanho para você confundir uma irmã com a outra sem que elas sejam gêmeas, eu acho que, assim, não é impossível, mas é o tipo do que a gente chama de coisa de novela, né? Enfim, o Antônio casa com a Lívia. E a criança, ela é engravida dessa noite de amor deles e ela tem um filho que é o Antônio Júnior, interpretado pelo Elder Agostini. A história depois tem um salto de uns 7, 8 anos, né? E o Antônio e a Lívia voltam lá para São Tomás de Trás. Desiludida com esse casamento da irmã com o homem que ela amava, a Rebeca cede aos apelos do pai, enfim, então para se casar com o Juliano. E
dá prosseguimento ali àquela tradição evangélica da família na cidade. Eles também têm uma filhinha, a Esther, que era interpretada pela Camila Farias. E essas crianças se gostam muito, não romanticamente, claro, até porque são crianças, mas eles fazem uma bonita amizade e sempre relembram aquele quadrado amoroso de tudo que aconteceu, de como eles vieram a se casar, um com a mulher que o outro gostava, né? Se dão muito bem as crianças. O Antônio volta para a cidade, é obrigado a ficar lá por uma série de motivos, embora não queira ficar perto da Rebeca, casada com o Juliano, e ele não gosta da Lívia, é infeliz com a Lívia. A Lívia é uma mulher que corre muito atrás dos seus objetivos, ela tem um talento para ser rendeira, faz peças muito bonitas, vende, renda de biurro, né, como se diz. E o casamento é um desacerto, né? Os dois casamentos são muito infelizes e o Juliano vai ficando cada vez mais perturbado no decorrer da novela, porque ele é um frustrado, ele não gosta da Rebeca, ele sempre gostou da Lívia, ele chega inclusive a forçar momentos íntimos, forçar sexo com a Lívia, ele estupra a Lívia no decorrer da novela. Vai perdendo cada vez mais o senso das coisas. E isso, claro, tumultua ainda mais o casamento bambo da Lívia com o Antônio, né? Depois que ele descobre a monstruosidade que o Juliano fez com ela e é marido da Rebeca, de quem o Antônio gosta. Enfim, essa confusão amorosa deles dura a novela inteira, né? Já volto a eles para nós dizermos qual é a origem dos dois meninos, né? Que são irmãos, gêmeos inclusive, o Antônio e o Juliano. Na cidade, claro, nós temos outras pessoas, né? Um grande apaixonado da Dona Custódia, há 30 anos, e ela nunca deu confiança para ele, é o vereador vitalício da cidade, doutor, ele faz muita questão desse doutor, porque é advogado, Barnabé de Barros, papel do Osmar Prado. Ele tinha até um bordão que ele dizia, seu Barnabé não, doutor, olhe só o meu anel, e mostrava o anel dele de doutor. Ele era apaixonado pela Custódia, mas ela tinha um grande amor na vida chamado Fausto. No início da novela, falava-se que quem interpretaria o Fausto seria o Lima Duarte. É o amor da vida da Custódia, enfim. Ele teria abandonado a Custódia no altar ou coisa que o valha e apareceria no decorrer da novela para acirrar os conflitos, enfim, né? 30 anos depois. Só que o Lima Duarte chegou a dar declarações na época do lançamento da novela sobre o personagem dele. Ele chegou a dizer alguma coisa como, em Corpo Dourado eu fiz só o começo, nessa eu vou entrar só no fim, umas coisas assim. Esse personagem meu é meio malandro, meio enganador, meio isso, meio aquilo. Mas essa entrada do Fausto na novela, por um motivo ou outro, acabou não se concretizando. Então, inventou-se uma solução. Tinha um quarto da grande mansão da Dona Custódia que ela não deixava ninguém entrar. Havia um mistério em torno daquele quarto. Não é uma coisa parecida com a caixa da Perpétua, que era a Joana Fon, Tieta, né? O que é que tinha dentro da caixa? O que é que tinha dentro desse quarto da casa da Dona Custódia? Tinha o Fausto, que ela dizia que tinha fugido, que tinha ido embora, enfim. O Fausto estava lá, embalsamado dentro de uma urna de vidro, de cristal, enfim, estava lá, guardado com ela, ao lado dela, sempre. Por isso que ela não queria que ninguém visse, né? O delegado da cidade, delegado Neres, que era o Ari Fontoura, pai da Ava, né? E pai também do Gregory, que era o Ricardo Petralha. O delegado Neres já era velho, cansado, Dona Custódia fazia com ele o que queria, tudo o que ele desejava era se aposentar para poder descansar e fazer as suas palavras cruzadas em paz. Ele tinha sempre um jornal ou uma revistinha de palavras cruzadas e fazendo as palavras cruzadas não estava nem muito aí para a hora do Brasil, né? E sempre encaixando com os diálogos das pessoas em cena, ele dizia assim, vamos supor, acontece alguma coisa e tal, mas aí fulano, se for lá, vai se meter numa enrascada, e aí ele estava com a revistinha do lado e falava, é isso mesmo, olha só, complicação, 9 letras, enrascada, coube direitinho, tinha sempre assim, né? Ele casado com Dona Ieda, que era Laura Cardoso, que, segundo a sinopse da história, seria uma personagem apaixonada por cinema, a ponto de ter dado aos filhos esses nomes de Gregory, né, que vem do Gregory Peck, e de Ava Maria Gardner, né, pela Ava Gardner. Mas essa personagem era mais uma mãe ali na família, enfim, não teve maiores voos.
E a Laura chegou a reclamar que a personagem, né, não reclamou como reclamou de O Profeta, por exemplo, mas reclamou que a personagem podia ser mais, podia ter momentos mais elaborados, enfim, né? O Gregory, que era o Ricardo Petralha, era casado com Jacira, a Bia Nunes, que trabalhava com a cunhada no salão de beleza que ela mantinha. E os dois tinham uma filha chamada Lara, que era a Carolina Abranches, quem interpretava. A Lara era a namoradinha do Patrício, filho do seu Martinho, né? Havia uma outra figura de muito destaque na cidade, que era a Dona Tonha da Pamonha, interpretada pela Arlete Salles. Dona Tonha incomodava muito a Custódia, primeiro porque era uma pessoa que a afrontava de peito aberto, não tinha medo dela, né? Segundo porque ela também incomodava o pastor e o padre com o seu alto-falante para anunciar as pamonhas, chamar o pessoal para ir comprar as pamonhas dela, ficava falando no alto-falante, a pamonha da Tonha da Pamonha. Ela vendia aquelas pamonhas, e a Arlete Salles fez muito bem, como faz tudo na vida, né? Ela vendia pamonha para sustentar os filhos. Ela tinha sido abandonada pelo marido, o marido fugiu, foi embora, e ela ficou com 2 filhos para criar. Um filho, quando cresceu, teve idade para isso, foi embora também, o Edivaldo, que é interpretado pelo Luca Ribeiro. Ele volta à novela 1 mês, 2 depois da estreia, prefere ser chamado de Zulu, né? Mas o nome dele de batismo é o Edivaldo. E o Zulu vai se envolver romanticamente com a Baby. Os dois formam um casal. Ele não é um bandido, não é um rapaz de mau caráter, mas inspira precauções, inspira desconfianças na cidade, justamente porque ele há muito tempo não vivia mais lá, a mãe não dominou mais, enfim, né? E a Dona Tonha também era mãe da Edivânia, que era a Thaís Araújo, na sua segunda novela na TV Globo. A Edivânia, ela trabalhava no salão também da Ava, era muito amiga de uma outra menina que trabalhava lá, Odaísa, que era a Renata Dutra, com quem ela conversava muito sobre o que pretendia fazer. Então, era uma menina ambiciosíssima, essa Edivânia, porque queria subir na vida e morar numa cidade parecida com a Lívia nesse sentido, né? Queria ir morar numa cidade grande, viver outro tipo de situação, mas economicamente não podia, né? Então, um dos meios que ela vê para, quem sabe, sair dessa vida de pobre, de filha da pamonheira, é se unir ao filho do seu Martinho, o Patrício, por quem ela tinha uma queda. Mas o Patrício tinha a Lara, namorava com a Lara. E aí acontece uma situação parecida com a do Cláudio, Edviges e Gracinha, de Mulheres Apaixonadas, né? Que é o Eric Marmo, Carolina Dickmann e Carol Castro. A Lara se mantém virgem. E esse é um ponto de problemática entre esse casal, o Patrício e a Lara, porque a coisa esquenta e aí vai-se um balde de água fria porque ela não quer ceder, digamos assim, antes de casar. A Edivânia cede, né? E cede propositalmente, sem preservativo e no seu período fértil. Então, ela pretende o quê? Engravidar para dar o golpe da barriga no Patrício. E se não casar com ele, pelo menos ter uma posição melhor ali, né? Vai ter uma ligação com esse rapaz que é bem de vida. O seu Martinho tinha uma padaria, ou uma boutique de pães, enfim. E ele era chamado pelas pessoas na cidade, até jocosamente, né, de padeiro prefeito. Até porque ele dizia muito que queria se livrar dessa obrigação de ser prefeito, que o negócio dele era ser padeiro. Com a morte do Inácio, que faz com que o Martinho vire prefeito, o terreno está livre para ele conquistar a Ava Maria. Porque, afinal de contas, agora ele não vai ter mais escrúpulos de consciência, né? Como diriam uns outros aí que assinaram um certo ato, né? Enfim. Mas surge um novo problema. Por quê? Ele é alvo do interesse... Zé Maier, né, gente? Então, ele é alvo do interesse também da viúva do Inácio, a Verena, que é a Lília Cabral, outra pessoa também que tem embates com a custódia, ela enfrenta a custódia pelos seus direitos, ou pelos direitos que ela acha que tem, né? E a própria custódia cai de amores pelo seu Martinho. Mas além dela ter um interesse pelo Martinho, que surge assim, não é do nada, mas é quase, né? Ela tem uma disputa com a Ava. É mais porque o Martinho quer a Ava, então a custódia quer o Martinho para si, né? E nisso, com a chegada da Verena na cidade,
o Barnabé sai um pouco do pé da Custódia e passa a formar com o Cajão, o capanga da Custódia, que é o Roberto Bom Tempo, uma grande briga, uma rivalidade para ver quem é que vai conquistar a Verena. E o tema desses três envolvidos aí era o Elton John, aquela música Nikita, né? Mas era uma versão em espanhol chamada Muñequita, ou coisa que o vale. Às vezes o capítulo encerrava com essa música, inclusive. Muñequita, muito bem. E as novelas de quando a gente é criança, a gente tem umas lembranças assim, né, gente? Eu fiz 12 anos com o Meu Bem Querer no ar, né? E na casa da dona Custódia também havia uma secretária, uma governanta, enfim, que ela não perdia a oportunidade de pisar, de xingar, de humilhar, de diminuir, e mesmo assim precisava da mulher para tudo, né? Chamada Georgette. Cada 3 palavras que a mulher falava com ela, uma era um xingamento, pombaleza, né? Que era a Rosi Campos que fazia, a Georgette. E no final da novela, quando a novela se encaminha para o final, os casais estão se unindo ali, etc e tal, as coisas se resolvendo, nós temos o Juliano, como eu disse, cada vez mais perturbado, e ele vai liderando meio que uma seita, não de evangélicos, né? Mas como ele está perturbado, uma seita de pessoas que o veem como um messias, como um salvador, como uma coisa assim realmente obsessiva. E uma das discípulas do Juliano mais fiéis é a empregada da Custódia, Selma, que é o papel da Suzana Ribeiro, que tinha inclusive 2 filhos, que por conta das dificuldades financeiras ela deixava que trabalhassem nas plantações das fazendas da Custódia, plantação de caju, se eu não me engano. O menino chamava Tico, que era o Ian Watley, e a menininha se chamava Bisteca, era a Carolina Pavanelli. O Juliano fica cada vez mais doido, né? E ele chega ao ponto de pegar uma pedra, pegar um negócio pesado assim, para dar na cabeça do Antônio, um dia que os dois brigam violentamente por conta das 2 meninas, né? A Rebeca e a Lívia. Nesse ponto, esclarece-se a verdade para todos na cidade. O Antônio e o Juliano são irmãos, são gêmeos, e eles são filhos da Ava Maria e do Inácio. Por que aconteceu essa separação deles? Supostamente, os filhos gêmeos de Ava Maria e Inácio haviam morrido num incêndio da maternidade, recém-nascidos. Na verdade, eles foram salvos. Um foi ser criado pelo padre, depois de passar um tempo no orfanato, e o outro foi ser criado pelo pastor, que por não ter um filho homem, não teve coragem de revelar a verdade, embora ele soubesse dela. Então esse era um segredo que unia também esses amigos, que na verdade eram o padre e o pastor. Tá? E quem ordenou esse incêndio na maternidade para matar as 2 crianças foi a Custódia. Porque, sendo os 2 meninos filhos do irmão dela, ela teria que dividir a herança do irmão com essas crianças. Então ela não queria isso. Ela mandou tocar fogo na maternidade para matar os sobrinhos. Né? E uma pessoa que sabia disso era o marido de Tonha da Pamonha, o Éder, numa participação muito especial do Milton Gonçalves. Ele teve que sumir da cidade para não morrer, né? Mas ele volta e vai esclarecer tudo com a sua volta, enfim. Mas aí ele é assassinado pela própria Custódia, para a revolta de todos da sua família, claro, inclusive do seu irmão, que morava com a cunhada, o Zé da Rapadura, que era o Cosme dos Santos. Quando a novela está pertinho do final, vários personagens têm muitos e muitos motivos para matarem a dona Custódia. E um dia ela aparece morta, com uma facada, enfim, um ferimento de arma branca. Né? Então, os últimos capítulos têm, claro, uma expectativa em torno do que vai acontecer com o Juliano, cada vez mais louco, como é que vão ficar os casais ali e, claro, quem matou Dona Custódia. E quem matou Dona Custódia, como é revelado no final, foi a Georgette, cansada de tantas e tantas humilhações e porque ela havia descoberto que era a única herdeira da patroa. Então ela matou. E aí tem mais uma cena do Ari Fontoura, né, do delegado Neres, né? Mordomo, 7 letras, coube direitinho. Essa é uma novela
interessante, legal, assim. Na época, criticava-se muito a sensação de que aquilo já tinha sido visto em muitas outras novelas, e tinha mesmo, né? Era uma novela da mesma lavra, de Fera Ferida, de Tieta, etc, etc. Mas nem por isso foi uma novela ruim. Muito pelo contrário, era uma novela que cumpria muito bem o seu papel, divertia, misturava bem romance com humor, era uma novela bastante romântica, né? Na abertura tocava o Djavan, a música que tem o mesmo nome da novela, Meu Bem Querer, né? Que já havia sido trilha de A Indomada e de Coração Alado, da Janete Claire, em 1980, né? E a abertura era muito bonita porque ela fazia uma brincadeira com aquelas garrafinhas, ou garrafas grandes mesmo, né? Que no Ceará e no Nordeste, de um modo geral, mas no Ceará principalmente, né? Se vende fazendo imagens, paisagens, enfim, feitas com areia de cores variadas, né? Então a abertura era uma composição de várias imagens formadas por areias de variadas colorações, né? E tocando essa música do Djavan, Meu Bem Querer, Meu Encanto, Estou Sofrendo Tanto, né? Era uma abertura muito bonita que lamentavelmente foi cortada para 30 segundos com os nomes todos piscando na tela sem você nem conseguir ler direito, uma desgraça que fizeram lá naquela época com todas as aberturas de novela da Globo, né? Tudo isso para conter fuga de público, né? Enfim. Meu Bem Querer é uma novela muito interessante que não é lembrada, não é saudada como um grandíssimo sucesso, porque de fato não foi, né? A gente não pode dizer que tenha sido, mas também não é um grande fracasso, um flop, essa palavra amaldiçoada aí que roda pelas redes sociais, né? Não é um flop, não é. E logo mais, tomara que esteja no canal Viva e no Globo Play, para que a gente possa rever, no meu caso que vi, né? E vocês conhecerem, se não tiverem visto, Meu Bem Querer, essa novela legal do Ricardo Linhares. Semana que vem tem mais TBT da TV. Obrigado, um abraço. Tchau.